Bom dia, bom dia. Para quem está chegando agora, esse é mais um episódio da Trilha das Nove, da Next Law Academy, em que eu agora pretendo estar mais presente, né? Todos os dias eu não prometo, mas pelo menos umas 3 vezes por semana eu prometo estar aqui. Bom dia a todos vocês que estão chegando. Tô super feliz de ver que entra ano, sai ano, o pessoal tá aqui, muito top, gente. Para quem não estava aqui desde o começo, esse é o projeto que começou lá em abril do ano passado, gente, do ano passado, e teve os seus altos e baixos, né? Como tudo, porque tem épocas que não foi possível, né? Mas para quem não sabe, na primeira temporada nós realizamos 30 lives aqui. Na época o Instagram, inclusive, não salvava, né? A gente não conseguia jogar no IGTV. Então quem vinha, quem não vinha ficava sem assistir. Depois eu dei um tempinho. Na verdade, foram 39 lives a primeira temporada. Aí eu dei um tempinho de 2 semanas, aí fiz mais uma temporadona, aí sim, de 30 episódios. E aí a gente vem vindo conforme vai dando, né? Conforme a música. Mas esse ano está nas minhas resoluções de ano novo, entrar 3 vezes por semana. Se eu conseguir 4, ótimo, né? Nessa trilha das 9, né? Como o pessoal chama, alguns chamam de trilha matinal, mas acho que eu vou chamar de trilha das 9, porque daí ninguém esquece o horário, porque alguns alunos falam assim para mim, professor, esqueci. Então, agora a trilha das 9, vocês vão ter que lembrar que é às 9 horas, vocês vão lembrar mais facilmente. E para que é esse meu contato aqui com os alunos, né? Bom, o ano passado eu comecei a fazer essas trilhas, né, para tirar dúvidas, né, de alunos. Entrava muita gente, eu não conhecia ninguém, né, no início, e as pessoas perguntavam coisas bastante, vamos dizer assim, teóricas ainda, conceituais, né, da LGPD, GDPR, e a ideia era sempre que os alunos entrassem ao vivo, né, para quem não viu, tem ainda vários vídeos salvos, não muitos, né, porque como eu falei, na época a gente não conseguia salvar como a gente salva hoje. Isso foi uma modificação que o Instagram fez durante a pandemia, né? Que todo mundo começou a fazer live depois de mim, né? Claro. Eu fui uma das primeiras que começou com essa coisa de fazer live todo dia. E realmente foi todo dia. Gente, quando eu falo todo dia da primeira temporada, que foram 39 episódios, inclui os sábados, domingos e feriados, às 9 da manhã. E isso também teve uma história muito legal, porque no começo estava todo mundo ainda muito assustado, né? Com o início da pandemia, com as coisas. E era uma maneira de eu motivar as pessoas e de me motivar, né? Para quem não sabe, eu malho antes de entrar aqui, então me obriga a acordar mais cedo ainda. Eu tô fazendo exercício em casa, então eu venho, faço tudo que eu tenho que fazer, 9 horas estou prontinha, com a minha consciência tranquila de inclusive já ter malhado nos dias, eu tô fazendo isso quase todos os dias, até porque, meu Deus, Réveillon foi sempre muita coisa, muita comida. Muito bem, então agora tô pegando firme em tudo, né? Nas malhações, aqui, pegando firme em tudo mesmo. Então, no início, esse projeto era um projeto para responder dúvidas de alunos com relação a temas da proteção de dados, né? Aí, ao longo do ano, eu acabei tendo um contato mais próximo, né, com muitas pessoas, depois que eu lancei o programa, né, o Trilha LGPD, que a gente já fez 3 edições. O que é esse programa que você ouve aí, que a gente ouve trilheiros, não sei o que e tal? O programa Trilha LGPD é um programa de 4 semanas, né? E ele é uma imersão, porque na verdade tem aulas 3 vezes por semana, durante 4 semanas, com muitas atividades para serem realizadas, né? Esse programa, ele na verdade, ele é composto de 3 partes, né? Ele é composto de uma primeira parte que é
a base, que é o alicerce, né? É como você construir uma casa, você tem que ter um alicerce muito sólido, né? E esse alicerce sólido é o quê? É a teoria, né? Então, na verdade, e qual é a teoria? LGPD? Não, gente, para entender bem, e eu tenho maior confiança e maior orgulho dos meus alunos, né? Dos trilheiros mesmo, hoje, né? Como eu falei, já são 3 turmas, né, muito dedicadas, muito comprometidas. A gente começa entendendo a lógica da proteção de dados, porque não adianta as pessoas começarem a ler a lei e achar que já podem sair fazendo tudo. Não é assim, não vai funcionar. Você pode até fazer, mas a probabilidade de dar ruim é alta, né? Porque a lógica, a proteção de dados tem uma lógica e tem uma história. Você tem que entender toda essa estrutura. Então, a primeira parte do programa é a construção da base propriamente dita, né? E a segunda parte? A segunda parte de fato, a aplicação prática da lei, né? Da lei aqui no caso no Brasil, da LGPD, para que as pessoas possam efetivamente aplicar, né? Porque não adianta nada você estudar por estudar. Por que as pessoas estudam proteção de dados? Por que as pessoas têm interesse hoje na LGPD? Por que as pessoas estão aqui? Porque elas querem aprender para aplicar isso na sua vida profissional. Então, esse na verdade, essa etapa da construção do edifício propriamente dita. A gente tem a base e tem a construção do edifício, que se desdobra em todas as problemáticas que surgem quando você vai, de fato, aplicar a lei na prática, porque nem tudo não é matemática, isso não é 2 mais 2 igual a 4, né? Então, você tem que compreender tudo aquilo. A análise é sempre contextual, é sempre sistêmica, né? E a gente tem uma terceira parte, que na verdade é uma terceira parte que ela tá mais alocada no fim do programa, mas que ela já se inicia, já tem os seus primeiros pontos desde a primeira aula, que é o direcionamento de carreira, né? A grande maioria das pessoas, quando entra na trilha, ou pessoas que eu tenho contato em outros projetos, em outros cursos, nos meus cursos mesmo, que estão gravados na plataforma, as pessoas aprendem e não conseguem definir, inclusive, como elas vão trabalhar, né? A grande maioria das pessoas tem uma visão muito focada apenas em 2 coisas: projeto de implementação e DPO, né? Então, se você fosse fazer uma estatística, 90% das pessoas, intuitivamente, elas imaginam que trabalhar com proteção de dados é ou ser DPO, ou 2, trabalhar com projetos de implementação. E isso não é o todo, isso é apenas umas das opções, algumas das opções que o cardápio da proteção de dados oferece, né? E eu digo isso porque claro que essas atuações são mega importantes, né? São obrigatórias, né? Então, claro que sempre haverá demanda para isso. No entanto, o que eu costumo dizer é que não é para todas as pessoas, né? Então, as pessoas têm que, na realidade, compreender um pouco tem que compreender um pouco de si mesmas para escolherem, e eu atuo muito na lógica dos nichos, né? Para que as pessoas consigam perceber onde é que elas podem ter mais eficiência. Muito bem. E hoje eu vou conversar com vocês basicamente sobre precificação, né? A precificação, ela é um tema que as pessoas agora têm buscado muito, né? Eu recebo muita sugestãozinha, né, no direct: Viviane, fala da precificação, fala da precificação. Por quê? Porque aqueles alunos que no ano passado estavam tentando entender conceitos de dados pessoais ou isso e aquilo, esses alunos todos já avançaram, esses alunos todos já agora estão na atuação profissional ou estão pretendendo, de fato, mergulhar nisso. E um dos grandes problemas para as pessoas, uma das grandes dificuldades é entender como funciona a precificação.
A precificação, ela existe, logicamente, para qualquer tipo de prestação de serviços que você vai prestar em proteção de dados, né? Então, por exemplo, se você vai ser um advogado que vai fazer apenas revisão de cláusulas contratuais entre agentes de tratamento, diga-se, controladores, operadores, ou se você é um profissional que vai ajudar apenas a construção de uma política de privacidade ou vai elaborar o aviso de privacidade, aquilo tem uma precificação específica, ou seja, cada prestação de serviços vai ter, logicamente, vai passar pelo processo da precificação, mas cada um desses tópicos tem, logicamente, algumas características específicas. Mas o que as pessoas estão perguntando, e eu vou hoje concentrar nisso, é a respeito da precificação efetiva para os projetos de implementação, né? Então, assim, as pessoas, a gente percebe, é muito interessante isso, né? Eu tenho falado muito nos erros de prospecção e tenho falado muito também de que algumas pessoas dizem assim: ah, eu mandei a proposta e não tive um bom resultado, será que eu errei no preço? Será que eu errei nisso? Será que eu errei naquilo? E aí, para isso, e eu já digo isso de uma maneira antecedente, né? Para você definir a precificação, esse não é um procedimento isolado do todo, do ponto de vista da prospecção do cliente. A precificação, ela deve ser entendida como? Ela deve ser entendida como um dos tópicos, dos elementos, do conjunto de atividades que você deve realizar para uma prospecção eficiente. Então, gente, prestem atenção. Primeira observação: não adianta você se preocupar apenas com o valor que você irá cobrar, no sentido de ser assim um valor que você acerte, né? Ah, eu quero acertar, eu quero estar dentro do mercado, eu não quero cobrar pouco e ficar no prejuízo, eu não quero cobrar muito e ser descartado. Sim, é claro que a precificação passa por esse raciocínio. No entanto, a precificação, e é isso que eu quero deixar claro com vocês, para vocês, ela é apenas um dos elementos de um conjunto de passos que devem ser adotados para a prospecção de sucesso, vamos dizer assim, né? Porque prospectar, todo mundo prospecta. Agora, fechar a proposta já são outros 500, né? Então, não é o tema da live aqui abordar todos os tópicos relativos à prospecção, né? Se vocês tiverem interesse, tem lives longas lá no YouTube falando sobre isso e tem lives curtas também, uns shotzinhos que eu coloco aqui no próprio Instagram mesmo, né? Até coloquei uma ontem. Então, aqui tem uns shotzinhos, né? E a precificação, ela é apenas um dos elementos desse conjunto de ações que devem, vamos dizer assim, nortear a sua prospecção. Para quê? Para que você obtenha sucesso, né? Não adianta eu dizer para vocês, olha, cobre isso, cobre aquilo, e aí você vai lá, você cobra e dá um tiro na água, não adianta. Então, a ideia é que a sua precificação, ela seja eficiente. Você tem que raciocinar sobre a precificação em que aspecto? Você tem que raciocinar prioritariamente a precificação sob o aspecto da eficiência, porque não adianta você só levar em consideração aquilo que é justo ou aquilo que é adequado se aquilo não fizer sentido para quem vai te contratar. E eu não estou falando de valores, eu não estou falando do descompasso de valores. Então, para você fazer a sua precificação, existem algumas técnicas e é sobre isso que eu vou, então, conversar com vocês. Muito bem. Primeiro aspecto que deve ser levado em consideração com relação à precificação, né? Falando de uma maneira muito vaga, muito ampla, muito aberta,
você tem que saber, e você é vamos dizer, a melhor pessoa para responder, quanto vale o seu trabalho, né? Isso é evidente, é intuitivo, isso não é nenhuma técnica, isso é o óbvio do óbvio, né? Então, por exemplo, você tem que ter um estándar mínimo para você ter a certeza de que você está fazendo alguma coisa que de fato faça sentido para você. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Agora, é evidente que se você ainda não tem experiência, né? Se você ainda não está colocado no mercado, se você ainda colocado no mercado em termos assim de reputação, vamos dizer, como um prestador de serviços dessa área, então não é descartado que você faça por um valor que possa potencialmente parecer insuficiente, mas para que você consiga reunir alguns elementos para uma próxima prospecção, né? Isso é evidente, né? Eu conheço pessoas que fizeram alguns trabalhos de implementação simples, né? Nada muito complexo, e, enfim, com conhecidos, tá? Até mesmo sem cobrar. E por que isso, Viviane? Por quê? Por quê? Eu falei anteontem, tem uma live gravada aqui, quando a gente estava comentando especificamente sobre certificações, que a pessoa que vai te contratar, ela não está preocupada, em primeiro lugar, com os seus diplomas, com os seus certificados que você colocou lá no LinkedIn. Ela não está preocupada com isso. Os certificados são importantes? São importantes, mas eles não são determinantes para o fechamento do negócio, né? Sim, falei também na live, na segunda-feira, que para as pessoas que ao invés de estarem enviando propostas, estão enviando currículos, os certificados tendem a ter uma importância maior, né? Até porque recebem inúmeros, centenas, quiçá milhares de currículos, e é evidente que os diferenciais que houver naqueles currículos, e dentre eles entram, obviamente, as certificações, é evidente que os candidatos que apresentarem alguns diferenciais serão pré-selecionados para um exame, para um filtro mais apertado, né? Mas, no caso de você ser um prestador de serviços, ou seja, você vai prestar, você vai enviar uma proposta, né? Para a pessoa que precisará te contratar, precisará contratar alguém, e você, né, que está possivelmente aí se vendendo para isso, para ela, a questão dos certificados é menos importante, né? Para ela é mais importante que você consiga demonstrar algum resultado, né? Que você, enfim, consegue cumprir aquilo que você efetivamente prometeu, né? Ou assegurou, ou inseriu lá no escopo, no objeto da sua proposta, né? Então, vejam, a questão, primeiro ponto, a questão do valor propriamente dito passa pelo seguinte, passa pelo aspecto de que você, primeiro, lógico, você estima o seu valor e você tem que fazer uma avaliação de verificar o quê? De verificar, basicamente, em que estágio você está. Se você já fez projetos de implementação, é óbvio que a tendência é que o seu valor seja maior. Se você está começando agora, a tendência é que o seu valor seja menor. Porque você vale menos, você pode até saber mais do que o que a pessoa já fez. Não, porque o mercado ele vai buscar o profissional que já tenha alguma experiência naquilo. É evidente que se você for procurar um profissional de qualquer natureza, um advogado para resolver um processo seu, um caso seu, um médico, enfim, qualquer tipo de profissional, você não gostaria de ser o cobaia, né? Você gostaria já de saber que essa pessoa teve outros clientes antes de você. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, né? Não existe uma tabela pré-fixada depois que você define isso. Então, você fala assim, eu defini X, minha situação é essa, para mim estaria bom trabalhar dessa maneira e aí vai ser isso, ponto final. Não existe
uma tabela pré-definida. E por que não existe? Porque cada projeto de implementação é de fato diferente, né? Não existe a receitinha de bolo, não existe aquela fórmula one size fits all. Não existe isso, né? Eu até tenho aquele meu livro lá, o Manual de Implementação. A gente tem os protocolos, tem o roadmap, mas tudo aquilo é customizável, tudo aquilo ele vai ser aplicado tendo em vista a realidade prática, né? E porque cada empresa tem uma realidade distinta, isso impacta, logicamente, na própria questão da precificação. E aí, o que você vai levar em conta do ponto de vista da precificação? Você vai levar em conta, basicamente, 3 coisas. Então, anotem aí quais são as 3 coisas a levar em conta na precificação. O evidente, não estou dizendo nada aqui que seja muito diferente. A própria complexidade do projeto, e essa complexidade, ela diz respeito também ao estágio de maturidade, de conformidade daquela empresa. Tem empresas que, por exemplo, já têm uma segurança da informação muito avançada, muito, vamos dizer assim, desenvolvida, né? Se essas empresas já têm um estágio mais avançado de conformidade, isso, logicamente, em parte, reduz um pouco a complexidade, ou essa empresa tende a ser mais fácil do que aquela em que você precisará de fato se envolver de uma maneira muito profunda em todos os aspectos, né? A complexidade, ela também diz respeito, eu tô falando ainda do primeiro tópico, diz respeito ao tamanho da organização, a quantidade de dados que são processados dentro daquela organização. Às vezes a empresa é muito grande, mas a quantidade de dados é reduzida. Por exemplo, uma indústria, né, ou uma empresa B2B, ela pode ser uma potência e ela tende a ter uma quantidade de dados reduzida. Por outro lado, você pode ter empresas que sejam pequenas, mas que atuem com uma quantidade de dados muito grande. E quando acontece isso, normalmente existem inúmeras bases de dados que estão descentralizadas, que estão difusas. E aí você fala assim, a empresa é pequena, mas pode dar um trabalho terrível para você conseguir reunir tudo aquilo. Então você tem essa relação que você tem que verificar da complexidade, que passa pela análise do tamanho da empresa, propriamente dito, e que também não necessariamente está atrelado à volumetria dos dados. Então você tem que olhar as duas coisas, né? E além disso, o tipo de dado, né? Empresas que tendem a ter determinados tipos de dados, por exemplo, dados de crianças e adolescentes ou os próprios dados sensíveis, com certeza essas empresas precisarão de vamos dizer assim, de um cuidado adicional. Então, para você fazer essa precificação, você tem que levar tudo isso dentro, na primeira premissa, tem que levar em consideração a complexidade. O segundo elemento para você verificar o que impactaria na questão do seu preço é basicamente o tempo estimado de duração do projeto de implementação. Por que eu estou falando do tempo estimado? Porque eu nunca vi na minha vida um projeto de implementação ser concluído no prazo contratual. Eu nunca vi, porque sempre há atrasos. Então você já tem que trabalhar com uma margem com relação a isso. E por que atrasa, Viviane? Porque o prestador não é bom, ou isso ou aquilo? Não, atrasa por inúmeros fatores. Às vezes intercorrências, atividades que devem ser realizadas pela empresa, como responder questionários, enviar isso, enviar aquilo, às vezes eles simplesmente não mandam. E aí tudo isso vai gerando um efeito cascata e acaba atrasando, o que é muito ruim. Então eu até digo para vocês, se vocês forem entrar em projetos de implementação, vocês têm que ter tudo isso em mente. Inclusive, vocês têm que amarrar formas do que? De você conseguir da organização
o cumprimento de prazos também, porque se a empresa não te ajudar nesse aspecto, você vai ficar amarrado naquele projeto por um prazo sem fim, vamos dizer assim. Então isso é muito ruim para você, né? Até porque às vezes a pessoa tá de fato trabalhando com 2, 3 projetos, né? E aí você quer sair daquilo porque estão surgindo outras demandas, tal, e você não pode sair daquilo porque você continua lá amarrado, pendente naquilo, né? Então por isso eu chamo o segundo aspecto a ser levado em consideração na definição do preço, o prazo estimado do projeto, né? E aí é claro que na elaboração da proposta você vai enviar um prazo determinado, né? 6 meses, 9 meses, 12 meses, mas mentalmente você tem que já ter uma margem considerando a possibilidade daquele prazo extrapolar. E não adianta você querer dizer, eu vou aplicar uma multa contratual, porque na realidade não é assim que as coisas funcionam. Então você vai ter que ter uma certa tolerância mental, né, para você efetivamente considerar que aquele prazo que você está colocando no contrato é bem provável que ele passe, né? É quase certo que ele passe, nem que seja uma semana, mas normalmente passa, mas normalmente, assim, a regra acaba passando mais do que as pessoas imaginam, né? Ultrapassa mesmo. Então, como você vai estar vinculado a isso, você tem que ter em conta o tempo que você estará vinculado àquele projeto. E o terceiro aspecto que você tem que levar em consideração na questão da precificação é quantas pessoas estarão envolvidas de fato nesse projeto, né? E aqui eu quero fazer uma observação que não é bem o tema que a gente está falando, mas ele acaba impactando na questão do preço, que é o seguinte. Algumas pessoas me perguntam assim, preste atenção. Olha, eu sou da área jurídica e eu vou apresentar uma proposta. Eu posso depois apresentar uma proposta complementar com relação ao meu parceiro da segurança da informação, que será algum indicado ou um terceirizado seu, alguma coisa assim? Bom, eu, Viviane, não recomendo que você faça dessa maneira. Eu tenho sempre recomendado o seguinte, se você não vai conseguir, se você não tem uma empresa previamente assim consolidada e construída com todas as pessoas que deverão fazer parte do projeto de implementação, então a minha opinião é que você alinhe antes de enviar a proposta com as pessoas que irão se envolver para você efetivamente mandar uma proposta com valor consolidado, porque propostas que são picadas por, isso aqui é minha parte, essa aqui é a parte do fulano, essa aqui é a parte do ciclano, vocês estão dificultando para vocês mesmos, porque cada uma dessas etapas passaria por uma aprovação, por uma discussão. Então não é funcional você fracionar assim, algumas pessoas falam assim, mas as pessoas fazem isso? Fazem, e muito. Fala, olha, a minha parte é essa, mas eu vou precisar de uma pessoa para isso, eu vou precisar uma pessoa daquilo, e depois vai mandando coisas espalhadas. Não é funcional para você mesmo. E tende a ser um modelo que os empresários detestam. Detestam por quê? Porque quando ele vai conversar com você, quando ele vai falar com você, ele tem a expectativa de já ter uma previsão global de quanto ele vai ter que gastar com a LGPD, em outras palavras. Então você já tem que contemplar tudo ali. E ali a segunda observação, que também não é o tópico do que eu tô falando, mas que também se conecta totalmente. Se vocês voltarem aqui alguns vídeos atrás, vocês vão ver que eu falo exatamente isso. Pelo amor de Deus, não enviem propostas sem marcar uma call antes. Por quê, Viviane? Tem que marcar a call, não tenho paciência. Bom, se você não tem paciência, então você arrisca, mas a probabilidade de você fechar alguma coisa é muito baixa, é
é quase nada, né? De você enviar uma proposta e não ter tido um contato. Aí algumas pessoas falam assim, ah, mas a empresa, ela não quer marcar call, ela não quer, ela tá me apertando para mandar a proposta, né? Ela tá me apertando, pediu se eu posso mandar hoje, pelo amor de Deus, não sei o que e tal. Bom, a minha visão, né? A minha visão é a seguinte, se a empresa vai contratar um serviço tão importante com um fornecedor que ela não conhece e ela não quer nem olhar para sua cara, ela não quer nem ver você, ela não quer nem saber como você é, então essa empresa, ela não está propensa a fechar com você, ela não está propensa. E por que ela está pedindo, então, a proposta, se ela não está propensa? Porque sim, você vai fazer uma coisa, você nem sabe a cara da outra pessoa, nem conversou, nem ouviu nada. A minha opinião, eu acho que ela está pedindo a proposta por duas razões, uma ou outra razão. Quais são as razões? Ela vai pedir, ela vai mandar você, falar para você mandar a proposta o mais rápido possível, hoje, eu preciso amanhã sem falta, não sei o que, aí você vai, faz teu negócio, manda e depois a pessoa mal agradece, quando agradece, né? Por quê? Porque das duas uma, ou ela está pedindo centenas modos de dizer, mas literalmente dezenas de propostas, apenas para ela ter um termômetro, ela está colocando o termômetrozinho na água e ver mais ou menos a base do que ela vai precisar enfrentar, sem nenhuma intenção específica de fechar com você, ela está apenas tentando entender o mercado para começar a se programar, nem é ainda uma avaliação propriamente dita de propostas, ou o que é pior, e tenho visto e acho que até o segundo tópico é mais provável do que esse que eu acabei de falar. Ela já tem um fornecedor, mas ela não pode fechar com aquele fornecedor sem ter um comparativo de propostas. Ela precisa, e eu não estou falando obviamente de licitações, né, no ramo público, eu estou falando de empresas privadas mesmo, a pessoa vai fazer cotação, basicamente, né, só que às vezes ela já tem o seu fornecedor indicado, então ela precisa de algumas propostas adicionais para validar alguém que já está escolhido. Então, quando eu digo para vocês, essa é a minha opinião, mas cada um faz o que acha que deve fazer, né? Eu tô aqui do lado de cá da tela, né? Quando eu digo para vocês, não enviem propostas sem marcar uma call, é para vocês não se frustrarem, apenas isso. Porque a pessoa que está realmente interessada em te contratar, porque você já teve alguma indicação ou porque ela gostou do teu approach, ela vai querer pelo menos conversar com você. E aí tem um outro aspecto adicional que eu também já falei em outras lives. Quando você tem a call com a pessoa, que é uma call curta, que eu estimo em 30 minutos, não 31, não 32, 30, porque as pessoas marcam as suas agendas de meia em meia hora. Então 30 minutos é muito ou menos. Então, nesse momento, você tem a oportunidade realmente de se vender melhor, de usar os melhores argumentos. Que argumentos? Das razões pelas quais aquela empresa deveria ou poderia, de fato, contratar você. Então, voltando no que a gente estava dizendo. Quando você for enviar a proposta, já depois de ter feito essa call, o que é necessário fazer? É necessário que você já mande uma proposta consolidada, né? Então é muito importante que você já mande com a, vamos dizer assim, previsão de todas as despesas, né? E aí, então, só fazendo um resumo dessa parte, que é a segunda parte da live, então, o que impacta efetivamente para a gente considerar a precificação? Alguns elementos, a complexidade, o tempo estimado e efetivamente o quanto você precisará, vamos dizer assim, gastar com parceiros ou contratados para aquele específico projeto. Muito bem. Terceiro ponto
da live. O terceiro ponto da live é o seguinte: as pessoas falam muito em cobrança em nível de hora, né? De hora de trabalho. Como que você estima isso? Como que você estima aquilo? Então, o valor hora é muito variável, né? Eu já vi valor hora de R$100 e já vi valor hora de R$1.000. Então, é muito, muito, muito variável. Mas, aí é aquilo, né? Vai de quem você é, da região onde você está, vai de, vamos dizer assim... enfim, do quão experiente você é, quem é aquele cliente, também isso pode variar, claro, né? Se o cliente tem mais recursos, você pode colocar um valor hora mais elevado, se ele tem menos recursos, você vai colocar um valor hora mais reduzido, né? Mas tem algo que eu recomendo que vocês façam de todo modo. Vocês podem estimar a base de valor hora. Mas, olhando pelo lado da pessoa que vai te contratar, da empresa, ela se sentirá mais confortável se você enviar um preço que faça sentido para ela e que não pegue de surpresa. Então, o ideal é você converter aquele conjunto de horas dedicadas por um valor mensal. E aí, você já passa a segurança para aquela pessoa não imaginar que você enviará planilhas de horas adicionais, porque na verdade tem pessoas que enviam mesmo, e isso é algo extremamente desagradável, né? Então, é bastante importante que vocês definam o número de horas, que cheguem a um valor monetário X por mês, calculando o tanto de meses, e aí no final você vai ter, obviamente, o resultado. Não envie pelo valor hora. Agora, que é interessante você utilizar essa questão do valor hora por uma questão de ordenação sua, isso é muito importante, porque você, de fato, se você jogar um valor aleatório, tipo por mês, R$5.000 por mês, R$10.000 por mês, quando você faz isso e você não conhece muito bem o projeto, aquilo pode ser... Você pode ter cobrado caro demais e aí você já vai ser uma carta fora do baralho, ou você pode ter cobrado muito pouco, porque para você dar conta daquilo, talvez você tenha que contratar mais pessoas e tal. Então, por isso que eu digo, o trabalho da precificação, ele é uma composição de elementos, né? Eu acho que é isso que é importante vocês terem em mente. O trabalho de precificar um projeto é uma composição de elementos. Não basta eu dizer, olha, uma empresa de médio porte, ela cobra X, uma prestadora de serviços de médio porte, ou uma Big Four cobra Y, né? Porque na realidade você vai ter que olhar apenas para você mesmo. Essa é a grande verdade, né? Não adianta você querer se comparar, você tem que enviar algo que seja correlacionado com a sua realidade, né? E a sua realidade, do ponto de vista de quanto faria sentido para você mesmo em termos de valor hora que você vai se dedicar, levando em consideração os custos que você vai ter, né? Mas o meu ponto principal não é nem esse. O meu ponto principal é que você não leve ao seu prospect propostas com valores não pré-definidos, né? E não enviar também propostas com planilhas, com possibilidade de planilhas adicionais, a não ser que, obviamente, exista uma demanda que não estava contemplada. E é evidente, é como qualquer adendo contratual. Mas, por exemplo, se você vai dizer assim, olha, inclui essas atividades, mas se passar, então eu vou começar a cobrar X horas, é uma coisa complicada. A pessoa tenderá a dizer o seguinte, bom, mas aí eu fico vendido, né? Porque aí eu não sei se essa pessoa vai começar a me mandar um monte de planilha adicional. Ah, eu dei 2 telefonemas a mais, me consumiu mais 40 minutos, é mais tanto. É uma coisa que não é funcional para vocês e não é bacana do ponto de vista da pessoa que está, enfim, analisando aquela proposta, né? Então, eu acho sempre, essa é a minha visão,
que os projetos eles têm que ser sempre materializados em valores fixos, e preferencialmente mensais, né? É mais fácil você vender para a pessoa que ela terá o comprometimento de X reais por mês pelo prazo de tanto tempo e você vai fazer essa diluição, e não necessariamente precisa ser valores iguais em todas as etapas, porque algumas etapas são mais simples, outras etapas você pode até negociar, por exemplo, primeiro mês é tanto, segundo mês é tanto, mas que ela já tenha de fato uma programação e que aquilo no final represente o valor global do projeto. Então a questão da quantificação do valor hora, ela se torna aos olhos do cliente um pouco irrelevante, porque na realidade ele vai ter já vamos dizer, a previsão de quanto efetivamente ele vai, vamos dizer assim, despender com o trabalho que ele está contratando. E eu acho que isso acaba sendo bastante mais eficiente. Beleza, queridos? Então, só para fazer aqui um resuminho das questões específicas da precificação, tentando lembrar tudo que a gente falou, né? Então, lembrando que existem dois grupos de pessoas. Existem as pessoas que enviam currículos, nós não estamos falando sobre elas. Existem as pessoas que enviam propostas, né? Essas propostas, elas podem ser para muitas atividades diferentes, para pequenos pedaços relativos à proteção de dados ou o projeto como um todo, né? Eu tô focando hoje aqui para as pessoas que me pedem informações sobre precificação para o projeto como um todo. Disse também que não existem tabelas pré-fixadas, empresas que colocam, olha, faço implementação por X, Y, Z. Isso na prática não vai funcionar. E por uma razão muito simples, né? Porque é muito difícil você categorizar empresas, até porque mesmo empresas muito similares, elas tendem, aliás, a ser muito diferentes em termos organizacionais. Então, porque as empresas são muito diferentes entre si, é evidente que você vai ter que construir uma quantificação específica para cada empresa, né? E quais os critérios para você construir essa quantificação, né, de valor? Basicamente, 3 critérios. Você tem o critério da complexidade, que inclui uma série de elementos para você avaliar a complexidade, desde o tamanho da empresa, o grau de maturidade, a volumetria de dados, o tipo de dado que a pessoa tem, né, que a empresa tem. Tem inúmeros aspectos relativos ao elemento complexidade. Aí você tem um segundo elemento, qual é? O tempo estimado para aquele projeto em especial. E por isso, só por essas questões é que eu digo, além dos outros inconvenientes de você enviar a proposta sem marcar uma call, é que apenas numa call é que você vai conseguir de fato entender o tamanho do seu trabalho, né? Enviar propostas às cegas pode ser bastante perigoso, porque você não vai ter ali todos os elementos, todas as cartas na mesa para você avaliar. Então, por isso que eu sempre recomendo, entre outras coisas, de marcar a call, né? E o terceiro aspecto? O terceiro aspecto é que você tem que levar em consideração qual vai ser efetivamente o seu dispêndio, né, com os seus parceiros ou os seus terceirizados, né? Porque você, e aí eu digo também, não acho funcional você enviar uma proposta dizendo esses são os meus valores e agora eu tenho que cotar separado o valor do outro. O empresário não gosta disso, ele quer ter já uma visão global de quanto ele vai ter que gastar. E porque o empresário pensa assim, eu não recomendo que você faça a entrega do seu orçamento em valor hora. Você pode utilizar o critério de valor hora, que é o critério absolutamente pessoal, ou seja, para uns pode ser R$100, para outros pode ser R$1.000, para outros pode ser R$10.000, modo de dizer, né? Então é um critério pessoal, você pode e deve estimar isso numa maneira que faça sentido para você, mas eu desaconselho que sejam enviadas propostas
com possibilidade de planilhas adicionais, de notas adicionais calculadas em valor hora, salvo, logicamente, se houver uma demanda que esteja fora do objeto descrito na própria proposta. Tá bom, meus queridos? Então, este foi mais um episódio da Trilha das 9 da manhã sobre precificação. Muita gente ainda está em férias, mas felizmente eu tô conseguindo salvar essas lives e muitas pessoas estão assistindo ao longo do dia, né? Eu vou tentar entrar ao menos 3 vezes por semana, sempre às 9 da manhã, né? Talvez não consiga todos os dias, né? Mas se vocês estiverem pelo Instagram, pelas 9 horas, dá uma olhadinha. Se eu tiver online, entrem, que eu vou ficar super feliz, gente. Meu objetivo esse ano é ajudar todos vocês a terem uma carreira de sucesso em proteção de dados. Para mim não adianta nada eu só ensinar a parte teórica e a parte prática no papel, então para isso vocês compram os livros e tal. O que eu quero ensinar para vocês é como, de fato, atingir uma excelência e atingir principalmente resultados. E isso não está em livro nenhum, isso não está em papel nenhum, isso é fruto do meu benchmark, que é literalmente de milhares de alunos, das minhas mentorias, da minha experiência no Brasil, da minha experiência em Portugal. Então, se você quer ter uma carreira de sucesso, finalmente começar a colher os seus frutos nesse ano, que nós esperamos que seja mais fácil que o ano passado, colhem aqui, porque sempre vai ter, de fato, dicas e insights específicos para a construção da sua carreira como profissional de proteção de dados. Tá bom, meus queridos? Um super beijo para vocês. Tchau, tchau.